Vamos falar um pouco hoje sobre a histeria na psicanálise. Com o passar dos séculos, ocorreram inúmeras mudanças significativas na ciência, na política e na religião. Alterações que interferiram no contexto social e nas formas de subjetivação do sujeito, assim como nos sintomas produzidos por esses sujeitos e nos significados atribuídos à doença e à saúde desses sujeitos. A histeria se faz presente na cultura humana desde antes dos relatos de Hipócrates, século V a.C., e, portanto, acompanhou as modificações que ocorreram na sociedade desde então. Devido a isso, os sintomas histéricos já tiveram diferentes interpretações, de acordo com a época, de acordo com os valores éticos, religiosos, né, da época vigente, e na época passada também, que ainda hoje uma pessoa histérica, muitas vezes ela é considerada como uma pessoa que está, às vezes, possuída por algum espírito maligno. Não é. É um sintoma emocional que esta pessoa está passando, né? uma dor, mas infelizmente ainda hoje se tem essa coisa desse mito aí que envolve religião e consciência. Portanto, pensar as mudanças pelas quais o diagnóstico e o tratamento da histeria passaram permite-se pensar sobre os valores acerca da doença em diferentes momentos históricos e, ainda, devido ao caráter feminino atribuído à histeria. Permite refletir sobre o papel das mulheres nessas sociedades. É evidente que o diagnóstico de histeria não é o único que acompanha a humanidade há tanto tempo. Porém, seu potencial em contar, através da sua história, a história da visão do sujeito e de mulher em diferentes épocas, não está em ser um único ou no longo do período em que se manifesta tais acontecimentos, mas está em sua capacidade de mobilizar diferentes poderes, estados e disciplinas. Como afirma o Trillet, 1991, o padre, o filósofo e o médico. Então, sentiram-se concernidos num momento ou noutro, uns e outros, ou todos juntos. Na página 13, se não me engano, fala sobre isso, que houve esse conflito quando se falava em histeria em mulheres, como essa mulher histérica estava tendo aquela crise, por que ele estava tendo aquela crise? Qual seria o motivo real? Além disso, ao lhe ser atribuída a característica de transtorno mental, a histeria carrega consigo mesmo, de forma ainda mais evidente, os significados das relações humanas. A visão de sujeito da sociedade e da medicina. Os estudos de Charcot acerca da histeria são um marco em sua história, principalmente no que concerne a sua desmistificação e a tomada da medicina em relação a essa questão. Pode-se pensar que os estudos de Charcot e de Freud são os responsáveis por promover uma separação entre psicopatologia e a moral. Isto é, o início da possibilidade de as mulheres deixarem de ter seus sintomas julgados e condenados pelos valores morais da época, e também de a doença perder o caráter de doença feminina, de algo produzido pelo feminino, algo produzido apenas pelas mulheres, que é um pensamento relacionado à forma de como a sociedade daquela época se organizava, ao lugar moral da mulher no meio social e mesmo familiar. Dessa forma, faz-se interessante a análise de momentos marcantes da história da histeria antes de Charcot e de Freud. Isto é, compreender através do que conhecemos hoje, através da teoria freudiana, as manifestações histéricas de mulheres que viveram antes deles. Assim, o que se propõe, né, durante esses vídeos que eu vou falar sobre histeria, que esse é o primeiro, não vai ser um vídeo muito longo, mas eu vou fazer uma série, nós propomos a entender o que havia por trás do diagnóstico de histeria antes desses autores, de que forma os valores sociais interviam
no diagnóstico, no tratamento e também na produção da histeria. Um grande abraço.